O Jardim do Getsêmani. Um lugar de oliveiras antigas, encharcado de luar e carregado de apreensão. Foi aqui, neste jardim tranquilo, que Jesus enfrentou sua hora mais sombria. Ele sabia o que estava por vir. A cruz o aguardava. Imagine a cena. Jesus, o Filho de Deus, ajoelhado em oração. O peso do mundo sobre seus ombros. Seu coração, embora perfeito em amor, sentia a pressão da traição, da dor e da separação iminente do Pai. Este não era um jardim comum. Era um campo de batalha espiritual, onde Jesus lutou contra a mais profunda escuridão. E era aqui, no Getsêmani, que a verdadeira natureza de seu amor e sacrifício seriam reveladas. A noite avançava, e as sombras das oliveiras se alongavam no jardim. Jesus, sabendo o que estava por vir, separou-se de seus discípulos. Ele precisava estar sozinho com o Pai. A apreensão apertava seu coração. A escuridão da noite parecia espelhar a escuridão que se aproximava. Era a escuridão do pecado humano, prestes a cair sobre ele. A traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos outros discípulos, tudo isso pesava sobre ele. Mas havia algo mais profundo, algo que ia além da dor física ou da traição humana. Era a consciência da ira de Deus contra o pecado, uma ira que ele próprio carregaria em breve. A angústia de Jesus era real, era palpável, e era neste momento de profunda necessidade que ele se voltou para a oração. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Estas palavras, carregadas de emoção, ecoam através dos tempos. Elas revelam o coração de um filho que amava o Pai, mas temia o cálice que lhe era oferecido. A agonia de Jesus era real. Ele não estava fingindo, ele não estava apenas representando um papel. Ele estava realmente lutando com a vontade do Pai, suplicando por outra saída. Mas mesmo em sua angústia, Jesus escolheu se render. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Estas palavras não foram fáceis de serem ditas. Elas vieram de um lugar de profunda submissão e amor inabalável. Jesus, em sua humanidade, nos mostrou o que significa lutar com a vontade de Deus. Ele nos mostrou que é permitido questionar, lamentar e até mesmo implorar por alívio. Mas, finalmente, devemos nos render à vontade do Pai. A submissão de Jesus não foi um ato passivo de derrota, mas uma escolha poderosa motivada pelo amor. Ele sabia que o caminho à frente seria doloroso, humilhante e, finalmente, fatal. No entanto, ele escolheu obedecer, escolhendo o bem da humanidade em detrimento de seu próprio conforto. A frase "não se faça a minha vontade, mas a tua" ecoa o cerne da missão de Jesus. Ele veio para fazer a vontade do Pai, para se tornar o sacrifício perfeito por nossos pecados. No Getsêmani, vemos a profundidade de sua obediência, a disposição de entregar tudo, mesmo quando significava enfrentar a mais profunda dor. A submissão de Jesus é um exemplo para cada um de nós. Em nossas próprias vidas, enfrentamos provações, decisões difíceis e a tentação de escolher nosso próprio caminho. No entanto, o exemplo de Jesus nos chama a alinhar nossas vontades com a vontade de Deus, confiando que seus caminhos são mais altos que os nossos. 3 vezes Jesus orou no Getsêmani, cada oração um eco da anterior. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Sua persistência revela a intensidade de sua luta e a profundidade de seu compromisso com a vontade do Pai. Em meio à sua própria agonia, Jesus nos ensina sobre a importância da persistência na oração. Assim como ele buscou a força e a orientação do Pai, somos chamados a levar nossos fardos, medos e esperanças a Deus em oração constante. A persistência de Jesus não foi para mudar a mente do Pai, mas para alinhar sua própria vontade com a de Deus. Cada oração foi um passo mais perto da aceitação, um ato de rendição que o fortaleceu para a jornada à frente. Da mesma forma, nossas orações não devem ser uma lista de desejos que apresentamos a um Deus relutante. Em vez disso, elas devem ser um diálogo sincero com nosso Pai Celestial, buscando sua vontade,
sua força e sua paz, que excede todo o entendimento. Em meio à sua intensa luta, um anjo do céu apareceu a Jesus, fortalecendo-o. Lucas 22, 43. Imagine o conforto que essa presença celestial deve ter trazido, um lembrete tangível do amor e do cuidado infalíveis do Pai. Mesmo em nossos momentos mais sombrios, mesmo quando nos sentimos sozinhos e abandonados, Deus promete nunca nos deixar ou nos desamparar. Assim como Ele enviou um anjo para fortalecer Jesus, Ele nos envia seu Espírito Santo para nos consolar, guiar e nos capacitar. A presença do anjo é um farol de esperança, um lembrete de que Deus está sempre presente, mesmo quando não podemos senti-lo. É um testemunho do cuidado constante de Deus por seu Filho, e uma promessa de que Ele também cuidará de nós em nossos momentos de necessidade. Assim como Jesus encontrou consolo e força na presença do anjo, podemos encontrar consolo e paz na presença de Deus, buscando sua força por meio da oração e confiando em seu amor inabalável. Após sua oração no Getsêmani, Jesus se levantou, seu rosto marcado com a determinação de enfrentar o que estava por vir. Ele havia contado o custo, lutou com a vontade do Pai, e finalmente se rendeu ao plano divino. A jornada de Jesus não terminou no Getsêmani. Na verdade, estava apenas começando. Ele enfrentaria traição, abandono, humilhação, dor excruciante e, finalmente, a morte na cruz. Mas ele enfrentaria tudo isso com coragem e determinação inabaláveis, porque sabia que estava cumprindo a vontade do Pai. Ele sabia que seu sacrifício traria esperança, cura e salvação a um mundo perdido e moribundo. A oração de Jesus no Getsêmani é mais do que um evento histórico, é um modelo para a nossa própria vida de oração. Ela nos ensina a levar nossos fardos a Deus, a lutar com sua vontade e, finalmente, nos rendermos ao seu plano perfeito. Assim como Jesus orou no Getsêmani, também somos chamados a tornar a oração uma parte central de nossas vidas. Devemos levar nossas alegrias e tristezas, medos e triunfos a Deus, confiando que Ele ouve e responde de acordo com sua vontade perfeita. A história do Getsêmani é um testemunho do poder da oração. É uma lembrança de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está conosco, oferecendo sua força, conforto e paz, que excedem todo o entendimento. Enquanto enfrentamos os desafios da vida, lembremo-nos do exemplo de Jesus. Busquemos sua força por meio da oração. Rendamos nossas vontades à sua e confiemos que Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. A jornada pode ser difícil, mas com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer tempestade e emergir vitoriosos. Jesus, o próprio Filho de Deus, estava pendurado numa cruz. Ele estava com dor. Ele estava morrendo. Mesmo assim, seu coração estava cheio de amor, um amor forte o suficiente para orar. Mesmo em seu sofrimento, Jesus conversou com seu Pai. Ele nos mostrou que a oração é nossa salvação, especialmente em tempos difíceis. As orações de Jesus na cruz nos ensinam sobre um amor que nunca acaba. Elas nos lembram que Deus está sempre perto, pronto para ouvir. Não importa a dor que enfrentamos, Deus está conosco. Você consegue imaginar perdoar alguém que te machucou profundamente? Jesus fez isso na cruz. Ele orou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A oração de Jesus nos ensina sobre perdão. Não é fácil, mas é possível com a ajuda de Deus. Quando perdoamos, encontramos liberdade e paz. É como diz o ditado: perdoar é libertar a si mesmo. Imagine sentir-se sozinho e com medo. Jesus sentiu isso também. Ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus carregou todo o pecado do mundo. Ele sentiu a separação de Deus que o pecado causa. Essa oração nos mostra o incrível sacrifício de Jesus. Ele tomou o nosso lugar, mesmo que isso significasse sentir-se longe de Deus. Por causa de Jesus, nunca precisamos ficar sozinhos. Deus está sempre conosco, como um verdadeiro amigo da onça, que nunca nos abandona.
Jesus sabia o que significava ser humano. Ele sentiu sede e dor. "Tenho sede", disse ele. Essas palavras nos lembram que Jesus entende nossas lutas. Ele sabe o que é ser gente como a gente. Sabe o que é bater uma laje e enfrentar os desafios da vida. Quando enfrentamos nossas próprias sedes, nossas necessidades e dores, podemos nos lembrar de Jesus. Ele está conosco, oferecendo conforto e força. Está consumado. Depois de horas de sofrimento, Jesus disse: "Está consumado." Ele havia completado sua missão. Ele havia tomado sobre si os nossos pecados. Ele havia aberto o caminho para conhecermos a Deus. Essas palavras poderosas declaram vitória. O pecado e a morte foram derrotados. Por causa de Jesus, temos esperança, perdão e uma vida nova. É como ganhar na loteria, mas um prêmio muito maior. Finalmente, Jesus orou: "Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito." Ele entregou sua vida a Deus. Mesmo na morte, ele confiou em seu Pai. As últimas palavras de Jesus nos ensinam sobre confiança e entrega. Quando enfrentamos momentos difíceis, podemos confiar em Deus. Podemos entregar nossos medos e preocupações a Ele. É como entregar tudo nas mãos de Deus, como se fosse um santo expedito para resolver nossos problemas. Ele nos guiará. Reserve um tempo para pensar sobre sua própria vida de oração. Você conversa com Deus mesmo quando as coisas estão difíceis? Você pede a ajuda dele? Você o agradece por suas bênçãos? Lembre-se, Jesus é nosso exemplo. Ele nos mostrou o poder da oração. Vamos seguir seus passos e experimentar a paz e a força que vem de conversar com nosso Pai Celestial. A ressurreição de Jesus Cristo é a pedra fundamental da fé cristã. É a vitória definitiva sobre a morte, o pecado e o desespero. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele inaugurou uma nova era de esperança e possibilidade para toda a humanidade. Sua ressurreição é uma prova do poder do amor de Deus e seu plano para nossa redenção. Antes de sua crucificação, os discípulos estavam cheios de medo e incerteza. Eles haviam depositado sua esperança em Jesus como o Messias, mas sua morte na cruz parecia ter destruído seus sonhos. No entanto, a ressurreição transformou sua tristeza em alegria imensurável. Eles testemunharam em primeira mão o cumprimento das promessas de Deus e a realidade da vida eterna. A ressurreição não é apenas um evento histórico, é uma realidade viva que tem o poder de transformar nossas vidas hoje. Ela nos lembra que não importa quão escuras nossas circunstâncias possam parecer, sempre há esperança em Cristo. Porque Ele vive, nós também podemos ter vitória sobre nossos desafios e experimentar a plenitude de seu amor e graça. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos em várias ocasiões. Esses encontros não foram meras visitas casuais, mas momentos divinamente orquestrados de ensino, encorajamento e oração. Ele queria assegurá-los de sua vitória, fortalecer sua fé e prepará-los para a missão que tinham pela frente. Uma das primeiras aparições ocorreu no mesmo dia de sua ressurreição. Enquanto Maria Madalena chorava no túmulo vazio, Jesus apareceu a ela. Ele a chamou pelo nome, e naquele instante, sua tristeza se transformou em alegria transbordante. Mais tarde naquele dia, ele apareceu aos discípulos que estavam reunidos, com medo e confusos. Jesus falou palavras de paz, mostrou-lhes as feridas em suas mãos e em seu lado, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Esses encontros revelam que Jesus fez da oração uma prioridade mesmo em seu estado ressuscitado. Ele entendia a importância de se conectar com seu Pai e queria que seus discípulos experimentassem a mesma intimidade. Ele sabia que eles enfrentariam perseguição e provações, e queria equipá-los com a arma espiritual da oração. Antes de ascender ao céu, Jesus reuniu seus discípulos e lhes deu uma tarefa monumental: fazer discípulos de todas as nações. Este comando, conhecido como a Grande Comissão, não era uma sugestão, mas um mandato divino.
impulsionado pelo poder da ressurreição. Era um chamado para espalhar as boas novas da salvação e compartilhar a esperança que haviam encontrado nele. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu lhes ordenei. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esta comissão era uma prova da confiança de Jesus em seus seguidores. Ele os havia equipado com o Espírito Santo e prometeu estar com eles sempre. Ele sabia que a tarefa seria desafiadora, mas também sabia que, com ele, todas as coisas são possíveis. A grande comissão permanece como um poderoso lembrete de que somos chamados a ser embaixadores de Cristo, compartilhando seu amor e mensagem de esperança com um mundo que precisa desesperadamente. Seção 4. O dom do Espírito Santo. Poder para o propósito de Deus. Um dos eventos mais significativos após a ressurreição foi o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus havia prometido aos seus discípulos que eles receberiam poder do alto, capacitando-os a serem suas testemunhas até os confins da terra. Esta promessa foi cumprida quando o Espírito Santo desceu sobre eles, dando-lhes o poder de falar em outras línguas e proclamar o Evangelho com ousadia. O Espírito Santo é nosso ajudador, nosso consolador e nosso guia. Ele nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus e a cumprir o chamado que Ele colocou em nossas vidas. Através do Espírito Santo, temos acesso ao mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Este poder está disponível a todos os crentes, permitindo-nos superar obstáculos, compartilhar nossa fé com ousadia e viver uma vida de vitória. O dom do Espírito Santo é um testemunho do amor e da fidelidade de Deus. Ele não nos deixou sozinhos neste mundo, mas nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida com propósito e impacto. Através do poder do Espírito Santo, podemos experimentar a plenitude da presença de Deus e realizar tudo o que Ele nos chamou para fazer. Seção 5. Uma conexão íntima. O exemplo de oração de Jesus. Ao longo de seu ministério, Jesus demonstrou um profundo compromisso com a oração. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para comungar com seu Pai, buscando orientação, força e renovação. Mesmo em seu estado ressuscitado, vemos Jesus engajado em oração, dando um exemplo para seus seguidores imitarem. Antes de sua ascensão, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras, onde orou por eles. Ele intercedeu em seu nome, pedindo ao Pai que os protegesse, os mantivesse unidos no amor e os capacitasse para o trabalho que tinham pela frente. Esta oração revela a profundidade do amor de Jesus por seus discípulos e seu desejo de que eles experimentassem a plenitude das bênçãos de Deus. O exemplo de oração de Jesus nos ensina a importância de reservar um tempo para Deus em meio à agitação da vida. Lembra-nos que a oração não é meramente um dever religioso, mas uma linha de vida vital, conectando-nos à fonte de nossa força e sabedoria. Através da oração, cultivamos um relacionamento íntimo com nosso Pai Celestial, permitindo que Ele guie nossos passos, acalme nossos medos e nos capacite a viver seus propósitos. Seção 6. O poder da oração. Força para os desafios de hoje. Assim como a oração era essencial para Jesus e os primeiros discípulos, ela continua sendo uma parte vital da vida cristã hoje. Enfrentamos desafios, incertezas e tentações, assim como eles. Mas por meio da oração, podemos acessar a mesma fonte de força e orientação, que os capacitou a superar a adversidade e cumprir seus destinos dados por Deus. Orar não é recitar palavras vazias ou tentar convencer Deus a fazer a nossa vontade. É sobre alinhar nossos corações com o dele, entregar nossos desejos aos seus planos e buscar sua sabedoria em tudo o que fazemos. É sobre reconhecer nossa dependência dele e confiar em seu perfeito amor e fidelidade. Quando oramos, não estamos simplesmente falando conosco mesmos ou nos iludindo. Estamos nos comunicando com o Deus Todo-Poderoso,
o Criador do universo, que ouve nossas orações e anseia por respondê-las de acordo com sua perfeita vontade. Ele deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós, e a oração é a chave para desbloquear essa intimidade. Seção 7. Um legado de fé. Vivendo o poder da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas uma história do passado. É uma realidade viva que tem o poder de transformar nossas vidas hoje. É um testemunho do amor sem limites, da graça imensurável e da fidelidade infalível do nosso Deus. Ao abraçarmos a verdade da ressurreição e permitirmos que ela molde nossos pensamentos, ações e interações, nos tornamos exemplos vivos de seu poder transformador. A vida dos discípulos foi mudada para sempre por seus encontros com o Cristo ressuscitado. Eles passaram de temerosos e incertos a testemunhas ousadas do Evangelho, espalhando a mensagem de esperança e salvação por todo o mundo. Nós também podemos experimentar essa mesma transformação ao entregarmos nossas vidas a Cristo e permitirmos que o poder da ressurreição opere em nós e através de nós. A ressurreição é um chamado à ação, incentivando-nos a viver nossa fé com ousadia, compaixão e esperança inabalável. É um lembrete de que não somos definidos por nossos erros do passado, nossas circunstâncias atuais ou pelos desafios que enfrentamos. Somos definidos por aquele que venceu a morte e que vive em nós, capacitando-nos a viver vitoriosamente em todas as áreas de nossas vidas. Abracemos a esperança da ressurreição. Vivamos nossa fé com coragem e compartilhemos o amor de Cristo com um mundo que precisa desesperadamente de sua luz. Os evangelhos nos contam a história da morte e ressurreição de Jesus. Sabemos sobre a cruz. Celebramos o túmulo vazio. Mas e o tempo entre esses dois momentos? O que aconteceu durante os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus? A Bíblia não fornece um itinerário detalhado. Não descreve as atividades de Jesus. Esse silêncio muitas vezes gera curiosidade. Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Embora as Escrituras não ofereçam respostas específicas, elas fornecem vislumbres. Esses vislumbres nos ajudam a entender o significado desse período. A jornada de Jesus durante esses 3 dias tem um significado profundo para todos os cristãos. Esse tempo não foi apenas uma pausa entre os eventos. Foi um tempo de vitória, um tempo de transição, um tempo de cumprimento. Um dos aspectos mais intrigantes desse período é a descida de Jesus ao Hades. Esse evento é mencionado no Credo dos Apóstolos e aludido nas Escrituras. O que significa essa descida? Significa o triunfo de Jesus sobre a própria morte. Mesmo na morte, ele foi vitorioso. Ele foi para o reino dos mortos, não como um cativo, mas como um conquistador. Esse ato demonstrou seu poder sobre todas as coisas, incluindo a morte. Fez parte de sua vitória sobre o pecado e a sepultura. Essa vitória pavimentou o caminho para a nossa salvação. Jesus não ficou no Hades. Ele se libertou de suas correntes. Sua ressurreição provou seu poder sobre a morte. Isso oferece esperança e segurança a todos que acreditam nele. Ao longo de seu ministério, Jesus demonstrou uma profunda dependência de Deus Pai. Isso pode parecer paradoxal. Jesus, sendo plenamente Deus, orava a Deus Pai. Esse paradoxo revela a dupla natureza de Cristo. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. Como Deus, ele era um com o Pai. Como homem, ele viveu uma vida de completa dependência de Deus. As orações de Jesus não eram um show. Eram uma expressão de seu relacionamento com o Pai. Elas revelam a profundidade de sua submissão e obediência à vontade de Deus. Esse aspecto da vida de Jesus nos fornece um exemplo poderoso. Nós também devemos viver em constante comunicação com Deus. Nossas orações devem ser uma expressão de nossa confiança nele. O Jardim do Getsêmani fornece um exemplo comovente da vida de oração de Jesus. Diante da iminente crucificação, Jesus orou com angústia e entrega.
Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa oração revela a profundidade da obediência de Jesus. Ele estava disposto a enfrentar a cruz. No entanto, ele também reconheceu a vontade do Pai. Ele entregou seus desejos ao plano de Deus. A oração de Jesus no Getsêmani nos ensina sobre a verdadeira submissão. Trata-se de entregar nossa vontade à de Deus, mesmo quando é difícil. Trata-se de confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos. Seção 5. Ensinando a arte da oração. Lições do Mestre. Jesus não apenas orava, ele ensinou seus discípulos a orar. Ele os forneceu o Pai Nosso, um modelo para todas as orações. Ele enfatizou a importância da oração persistente. Ele os encorajou a orar com fé e ousadia. Os ensinamentos de Jesus sobre a oração são atemporais. Eles permanecem relevantes para nós hoje. Nós também devemos nos aproximar de Deus com humildade e reverência. Devemos ser persistentes em nossos pedidos. Devemos confiar em sua bondade e fidelidade. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprofundar nossas vidas de oração. Podemos experimentar a alegria de nos comunicar com nosso Pai Celestial. Podemos encontrar força e orientação por meio da oração. Seção 6. Buscando orientação, encontrando propósito. Ao longo de seu ministério, Jesus buscou orientação do Pai antes de tomar decisões importantes. Ele orou antes de escolher seus discípulos. Ele orou antes de realizar milagres. Ele orou antes de enfrentar desafios. Isso demonstra a importância de buscar a vontade de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Assim como Jesus buscou a orientação de seu Pai, devemos buscar a direção de Deus. Quando buscamos a orientação de Deus por meio da oração, nos alinhamos com o seu propósito, nos abrimos para suas bênçãos e provisão. Encontramos clareza e direção para nossas vidas. Orar não é apenas pedir coisas, é buscar o coração de Deus, é alinhar nossa vontade com a dele. Seção 7. A oração sacerdotal. Um legado de intercessão. Uma das orações mais poderosas de Jesus está registrada em João 17. Conhecida como a oração sacerdotal, Jesus intercede por seus discípulos e por todos os futuros crentes. Ele ora por sua proteção, sua unidade e sua santificação. Ele pede ao Pai que os guarde do mal e os una no amor. Ele ora para que sejam cheios de sua glória. Esta oração revela o coração de Jesus por seus seguidores. Demonstra seu papel como nosso intercessor. Mesmo agora, ele continua a interceder por nós diante do Pai. Esse conhecimento deve nos trazer grande conforto e segurança. Temos um advogado no céu que defende nossa causa. Ele entende nossas fraquezas e intercede por nós. Seção 8. Abraçando o poder da oração. Um chamado à intimidade. Os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus permanecem envoltos em mistério. No entanto, eles apontam para a vitória que Jesus conquistou sobre a morte e a sepultura. Seu exemplo de oração durante seu ministério terreno fornece um modelo poderoso para nossas vidas. Como Jesus, devemos nos aproximar de Deus com humildade, dependência e entrega. Devemos buscar sua orientação em todas as coisas. Devemos confiar em seu amor e fidelidade. Abracemos o poder da oração, não como um dever religioso, mas como um privilégio precioso. É uma oportunidade de nos conectar com nosso Criador. É uma maneira de experimentar sua paz, sua orientação e seu poder transformador.